Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e hoje é dia de review de Bíblia de Estudo. Nós vamos apresentar nos mínimos detalhes a Bíblia de Estudo Reformadores, um ensino da Reforma Protestante. Mais uma excelente publicação da editora BV Books. Acesse o site que está aparecendo aí na tela do seu dispositivo. Na descrição também tem um link para você conhecer as excelentes publicações da BV Books. Essa Bíblia é muito especial, uma Bíblia que ficou muito linda. Olha só, eu tenho ela aqui na cor caramelo, mas vocês encontram em outras duas capas diferentes. Tem também numa capa na cor preta, na cor vinho, mas essa capa caramelo é linda na tradução King James Fiel 1611. E nós já fizemos alguns outros vídeos mostrando um pouquinho dessa Bíblia. E hoje a gente vai mostrar nos mínimos detalhes o que essa ferramenta tem de interessante para te ajudar a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Deixa o seu like, se inscreva em nosso canal e vamos de vídeo. Muito bem, meus irmãos, aqui nós estamos com a Bíblia de Estudo Reformadores, o ensino da Reforma Protestante, BV Books, mais um lançamento. Nós já fizemos aí, se não me engano, 3 vídeos falando um pouquinho dessa Bíblia. E é uma Bíblia maravilhosa. Foi o último lançamento da BV Books em termos de Bíblias de estudo. Bom, como eu disse para vocês no início, é uma Bíblia que ela possui 3 cores de capas diferentes, né? E ela vem nessa luvinha. Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. É uma luvinha para você colocar na sua estante. E ela já vem aqui com algumas informações, né, sobre a Bíblia. Tem aqui um QR Code para você estar acessando, conhecendo um pouco mais. E é uma Bíblia que traz comentários dos principais reformadores ou teólogos que, de uma certa forma, contribuíram para o pensamento da reforma, né? Então aqui são alguns deles. E vocês vão encontrar outros também ao longo da Bíblia. Com relação ao acabamento, é um acabamento de primeira qualidade. Olha só, eu tenho essa aqui na cor caramelo, que é uma cor linda, mas tem na cor preta, tem na cor vinho. Olha só o detalhe aqui desse brasão das 5 solas, né, da Reforma Protestante. Muito bem feito, muito bem elaborado. Não é uma Bíblia grossa, não é uma Bíblia pesada. É uma Bíblia muito bem feita. Tem aqui um fitilho de marcação de página. Aqui na lombada a gente tem na cor prata, né, tingido, em baixo relevo. E já na capa mesmo é alto relevo, tá? Muito bem feita mesmo essa capa, um acabamento sempre de primeira qualidade. A BV Books, ela sempre preza pela qualidade das suas Bíblias. Vamos conhecer o conteúdo? Olha só, uma encadernação também de primeira. A gente tem um papel muito bom nessa Bíblia. Primeira folha de rosto, segunda folha de rosto, tem aqui uma parte da dedicatória, aquela parte ministerial, tem aqui mais alguns campos para você estar preenchendo, se você quiser. E aí nós chegamos aqui à primeira informação que essa Bíblia possui, que é a questão de alguns QR Codes que nós encontramos para você acessar o site, por exemplo, da BV Books, da BKJ, que é a tradução dessa Bíblia, BKJ 1611. Então, você pode entrar e acessar. Eu acho que é uma tendência das Bíblias de estudo fazer esse trabalho aliando também ao mundo digital. Ficha catalográfica, essa é a primeira edição, outubro de 2023. Então a gente encontra na cor preta, na cor marrom e caramelo, tá? Eu falei vinho no início do vídeo, mas é na cor marrom. Parece que tem também na cor branca aqui. Tem 3 opções diferentes aqui que eu conheço, mas também parece que na cor branca também vocês conseguem encontrar depois. Bom, aqui tem um sumário de toda a Bíblia. Ela possui aqui essa parte onde vocês vão encontrar algumas informações resumidas da Bíblia. Questão de número de livros, capítulos, versículos, capítulo mais longo, mais curto, enfim, né? Como a Bíblia foi escrita. Tem aqui um prefácio à edição brasileira, conselho consultivo. E aí nós encontramos alguns dos autores citados nessa obra. Então você vai encontrar aqui uma pequena biografia dos comentaristas dessa Bíblia, né? Agostinho de Hipona, André Willett, né?
Jacó Armínio, João Calvino. Então são vários, pessoal. Olha só. Tem alguns que não estiveram diretamente na reforma, como por exemplo o Nicolau de Lira. Mas o seu pensamento influenciou os reformadores. Então por isso que a gente vai encontrar tudo isso lá nos comentários. Orígenes também, Pedro Martin. Tem aqui alguns QR Codes para acessar um conteúdo extra que essa Bíblia possui, tá? William Tyndale. E aí, olha que legal. Ela tem também um recurso muito interessante, que é o aparato crítico, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Então aqui a gente encontra um estudo sobre esse aparato crítico, trabalhando um pouco sobre os diversos manuscritos, tanto do Antigo como também do Novo Testamento. É um estudo muito legal, vale a pena você conhecer e ler para você ter essa noção do que essa Bíblia trabalha. A gente tem mais alguns QR Codes aqui de filmes, enfim, tudo ligado à temática da Bíblia. Algumas abreviações. A gente tem aqui um pouquinho sobre os reformadores magisteriais, Martim Lutero, Zwinglio e João Calvino. Tem aqui um pouquinho sobre notas sobre as citações bíblicas, daqui a pouco a gente vai mostrar, trabalhando um pouquinho aqui sobre alguns dos reformadores, mais alguns QR Codes. Você vê que tem muito material introdutório, né? A gente tem também alguns colaboradores nessa obra, né, que ajudaram a organizar o material. E aqui a gente tem um índice de artigos. Essa Bíblia possui muitos artigos ao longo do texto, artigos teológicos, todos ligados ao pensamento da reforma. Enfim, né? Então aqui a gente tem o artigo e a página. A gente vai mostrar lá no texto bíblico como funciona. São muitos artigos. Por exemplo, a gente tem um artigo sobre as controvérsias acerca da ceia do Senhor em 1 Coríntios 11. Eles colocam sempre a referência bíblica e a página, caso você queira pesquisar assim. Essa Bíblia também possui uma linha do tempo das versões publicadas pela BV Books. Então aqui tem desde 17 até 2024. 2024 a gente vai ter o lançamento da Bíblia João Ferreira de Almeida, 1819, em breve a gente vai estar apresentando aqui no canal também. E a gente também tem uma cronologia bíblica e secular muito bem feita, muito bem organizada, muito bem elaborada pela BV Books, trabalhando desde os primórdios até, olha só que legal, quando termina os relatos bíblicos, vai trabalhar até mesmo o período da Reforma Protestante. Então achei isso muito legal para você conhecer todo o desenvolvimento bíblico e pós-bíblico da própria história relacionada ao cristianismo. Aqui tem algumas informações sobre escritos históricos e o porquê estudar a Bíblia e algumas indicações de Bíblias da BV Books. Muito conteúdo introdutório e aí nós chegamos ao texto bíblico Antigo Testamento. Todos os livros da Bíblia possuem introduções, de praxe das Bíblias de estudo, possuem introduções. As introduções da Bíblia de Estudo dos Reformadores vão abordar autor e data e traz aqui um conteúdo, um panorama do livro. Então todas as introduções seguem esse padrão. E aí nós chegamos aqui ao texto bíblico, muito importante ressaltar que é texto bíblico em 2 colunas, não é verso embaixo do verso, é texto corrido, tá? O tamanho da letra é um tamanho relativamente confortável para a leitura, e o interessante é que essa Bíblia, você vai encontrar aqui versículos em vermelho, é porque ela possui aquele sistema das palavras do Pai, Filho e Espírito Santo na cor vermelha. BV Books fez isso, por exemplo, na Bíblia de Spurgeon, né? Essa Bíblia aqui, eu estou fazendo a leitura anual nessa Bíblia e estou gostando demais, é outra Bíblia que eu dei de sugestão para vocês. Bom, com relação ao texto bíblico, a gente tem essa diagramação. Texto em 2 colunas. Vocês vão encontrar esses quadrinhos vermelhos, que são as variantes textuais. A BV Books fez questão de trazer algumas variantes textuais de versículos, já que a tradução é a King James Fiel, 1611, mas existem outros textos base, né, além dos textos base que a King James Fiel utilizou. Então, lá naquele estudo no início do aparato crítico, você vai encontrar
informações sobre isso. Isso aqui é muito importante para você fazer comparações, entender todo o contexto das passagens. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma explicação sobre o versículo 1, né? No princípio. Então, traz aqui notas da Bíblia textual, por exemplo, né? Então, esse aqui é texto bíblico. Esse quadrinho você vai encontrar em praticamente todas as páginas. Abaixo do texto bíblico, referências cruzadas. É uma Bíblia que tem muitas referências cruzadas. E aqui são os comentários, tá? Deixa eu virar a página. A gente tem aqui um primeiro estudo, falando um pouquinho sobre os manuscritos, tá? E aqui tem outro estudo do aparato crítico. Esse quadrinho vermelho aqui junto ao texto é ligado às variantes textuais, tá? E abaixo a gente tem aqui notas de estudo. Tem muitas páginas que ela possui muitas notas de estudo, como vocês estão vendo aqui em Gênesis, né? Uma diagramação muito boa, a gente tem o destaque da cor vermelha, a gente tem também uma margem muito bem feita, com um espaçamento bacana. Esse aqui é o primeiro estudo, Mandato Cultural, as responsabilidades do homem em meio à criação. E aqui o colaborador que fez esse estudo, baseado, né, em Gênesis. Olha só que interessante o tamanho dessa variante textual, né, que aqui vai trabalhar o versículo 28 do capítulo 1, versículo 29. Então assim ela vai fazendo, né? Vamos ler alguma coisinha aqui. Versículo de número 1. Aliás, versículo 2 do capítulo 2, né? Dia 7º, grego, Pentateuco, samaritano e siríaco. Dia 6º, descansou, Shavá, cessou, tá vendo? Então traz aqui algumas informações da tradução. Então, todas as páginas praticamente tem alguma coisinha assim. Lembrando que ela traz as palavras do Pai, do Filho e do Espírito Santo na cor vermelha, junto aqui em Gênesis. Mais um estudo, criação, queda e redenção. 3 grandes temas da reforma protestante. Os reformadores foram unânimes em considerar os temas da origem do universo, do mundo em que vivemos, do homem, sua queda e restauração, relacionando-os com Deus de acordo com as escrituras sagradas. Tá vendo? 3 grandes temas da teologia reformada podem ser trabalhados a partir das primeiras páginas do livro de Gênesis, a saber, criação, queda e redenção. Aí traz aqui um comentário de João Calvino, enfim, muito bacana, né? Eu quero trazer aqui um detalhe das notas de estudo. A gente vai estar lendo as notas, mas como funciona? Geralmente traz uma porção, uma parte de um versículo, não comenta versículo por versículo, mas um versículo importante, e aí traz citações de reformadores, ou pessoas que influenciaram o pensamento da reforma. Por exemplo, aqui a gente tem Lutero dizendo, embora a doutrina que Agostinho deduz de sua leitura da passagem seja teologicamente boa e correta, os tradutores da Septuaginta aparentemente não tinham sido devidamente qualificados para a magnitude do trabalho que assumiram. Nós agora seguiremos estritamente o sentido exato do hebraico no texto diante de nós. O sentido é o seguinte: se tu fizeres o bem, haverá remissão. Se não fizeres, o pecado já aporta. A dificuldade para entender essa passagem se deve à rejeição das antigas traduções e à adoção do texto hebraico masorético pelos reformadores. Calvino, após analisar essas variantes, chega a uma conclusão mais próxima da verdade, a qual a exaltação deve ser levada em conta a honra deste modo. Não há necessidade de invejar a honra do teu irmão, pois se tu te comportares corretamente, Deus também te exaltará no mesmo grau de honra. Explica também isso, né? Então é basicamente esses recursos que vocês encontrarão ao longo do texto. A diagramação coloca o nome do livro, o número do capítulo e versículo aqui na parte superior, bem na extremidade direita, para facilitar na hora de procurar. Você vê que há um espaçamento bacana, o tamanho da letra é uma letra muito confortável. E abaixo aqui do texto bíblico são muitas referências cruzadas que essa Bíblia possui. E a gente tem um destaque desse quadrinho vermelho, junto ao texto bíblico, que são as variantes textuais. Como eu disse para vocês, geralmente um número, um capítulo, está aqui, por exemplo, Gênesis 10:1, né? Que diz assim, né? Ora, são essas as gerações dos filhos de Noé. Aí tem aqui as diversas variantes no masorético dos nomes citados nesses capítulos. Tais variantes também se refletem no masorético, no texto de 1 Crônicas 1, versículo 4 ao 23, etc, etc, etc. Tá bom? Então vamos aqui dar uma
passada, em outros livros também. Por exemplo, quando você chega em Levítico, olha só, praticamente todo o texto bíblico se encontra na cor vermelha, porque é Deus falando com Moisés, né? Olha só que detalhe interessante, todo o texto bíblico na cor vermelha. Bom, vamos caminhar aqui um pouquinho mais. Olha só, durante a análise, quando você está passando junto ao texto bíblico, vocês vão encontrar muitas variantes textuais. É um carro forte dessa Bíblia, né? É um recurso muito forte, porque aqui você vai conseguir estudar os textos bíblicos e fazendo essa devida análise sobre outros manuscritos que talvez trazem o mesmo texto com algumas diferenças, tá? Isso é muito interessante. Olha só, o finalzinho do Deuteronômio, tem aqui mais uma imagem de um manuscrito dos rolos do deserto da Judéia. Tem aqui um QR Code para você acessar vídeos. Olha só, várias imagens de fragmentos, né, de manuscritos. Gente, é uma Bíblia visualmente falando muito interessante. E aí chegamos aqui na introdução a Josué, seguindo aquele mesmo contexto, autor, data, conteúdo e um panorama do livro, um resumão. E aí chegamos aqui em Josué. Interessante que aquela parte onde Deus fala com Josué, este livro, não tenha te ordenado, seja forte, de bom coração, não temas, tampouco fiques desanimados, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Está em vermelho, né? Interessante. Olha só aqui uma variante, né? O servo do Senhor, Josué 1:1, grego. Josué, variante portuguesa do hebraico Yehoshua, em aramaico Yeshua, vertido para o grego como Jesus, de onde vêm os termos Jesus e Josué. Então aqui tem uma explicação, né, que é o mesmo nome, né? Interessante. Olha só a quantidade de variantes textuais junto ao texto sempre aqui destacado, fora do quadrinho. O quadrinho aqui são as variantes e aqui são as notas de estudo. Muito interessante tudo isso. Então é uma Bíblia que vai trazer esses dois recursos principais. Além dos artigos que nós encontramos ao longo do texto, vocês vão encontrar muitas referências cruzadas e essas notas que foram retiradas aí dos reformadores, enfim. Olha só, a gente tem aqui mais um estudo em Cantares, né, do Hidalgo Campos Júnior, um dos colaboradores. Olha só o livro aqui de Jeremias. Vamos chegar aqui em Isaías, vamos pegar lá Isaías, capítulo de número 53, que é um capítulo muito conhecido, que eu creio que vai ter alguns comentários. Olha só, tem aqui 53. Olha que interessante, né? Como eu disse para vocês, tem aqui o 53, aqui esse quadrinho são as variantes textuais, abaixo tem as referências cruzadas, e esses comentários, geralmente, a gente encontra no mesmo comentário dois comentaristas, né? Então, olha só que interessante, 53:12, que diz assim: portanto, porque ele carregará as iniquidades deles, portanto, eu dividirei para ele uma porção com o grande, ele dividirá o despojo com o forte, porque ele tem derramado a sua alma até a morte, e ele foi contado com os transgressores, e ele carrega o pecado de muitos, e fez a intercessão pelos transgressores. Olha o comentário, fez a intercessão pelos transgressores. Então, no comentário tem um destaque de uma porção ou parte do versículo. O Messias prometido antigamente deveria ser um sacerdote. Jesus de Nazaré era um sacerdote. Isso é provado por passagens expressas das Escrituras no Antigo Testamento e que atribui ao Messias o nome de sacerdote e coisa significada pelo nome. Com relação ao nome, tu és um sacerdote para sempre após a ordem de Melquisedeque. No que diz respeito à coisa significada, certamente ele suportou nossas dores. Ele foi ferido por nossas transgressões e o Senhor impôs a ele iniquidade sobre todos nós. Quando ele fizer uma oferta de sua alma pelo pecado, ele verá a sua semente, etc. Ele levou os pecados de muitos e fez intercessão pelos transgressores. E aí ele continua comentando, pois é devidamente tipificado por templo o lugar do sacerdócio, principalmente pela parte mais interna chamada Santo dos Santos. Além disso, por argumentos deduzidos da natureza do povo, a quem ele é colocado. Entenderam? Vai seguindo. Sabe de quem é esse comentário? Deixa eu aproximar aqui para vocês visualizarem. Armínio. Então, ao final de cada comentário, tem aqui a citação,
Da onde foi retirado esse comentário? De Armínio. É interessante, é uma Bíblia que possui muitos comentários, não só de Armínio, mas João Calvino, Lutero, Filipe Melanchthon, Agostinho de Hipona, Orígenes. Então, tem muitos comentários mesmo, tá? Então, vamos para o Novo Testamento? Olha só. E também vocês vão encontrar estudos com relação a estudos biográficos, como, por exemplo, Teodoro Beza. Tem um estudo aqui muito legal dele. Vamos lá para o Novo Testamento, para a gente também ver como está o Novo Testamento. Em termos de recursos, pessoal, são esses recursos que vocês vão encontrar junto ao texto. Final de Zacarias tem um estudo aqui sobre Armínio. Olha que interessante. Teologia e legado, arminianismo. Estudo muito legal sobre o pensamento arminiano, a vida de Armínio, a sua influência, enfim. Tem aqui Malaquias, final de Malaquias, Novo Testamento. Traz um pequeno panorama aqui do Novo Testamento, né? Bem interessante. E aí nós entramos aqui no Evangelho de Mateus, a introdução e o conteúdo do livro. Lembrando que tem muitas variantes textuais também. Isso é bem interessante. Bom, muitas vezes nos comentários do Novo Testamento, claro que vai ter mais comentários que no Antigo Testamento. No mesmo comentário tem citações de 2 comentaristas ou 2 teólogos ligados à Reforma. Enfim, aqui tem um estudo sobre Martim Lutero. Tem aqui um estudo, Sermão de Martim Lutero em João 3,16. Muito interessante. Então, aqui esse estudo, por exemplo, de João capítulo 5. Aí no final está aqui o comentário. É comentário teológico, muitas das vezes exegético, muitas das vezes de aplicação, muitas das vezes positivo. Varia muito, não segue uma base, né? Tem aqui um outro, olha só, deixa eu aproximar para vocês verem. Então, geralmente, eles colocam aqui o comentário e no final tem de quem é esse comentário e onde foi retirado esse comentário. Por exemplo, aqui de João capítulo 4, olha só, o final aqui, a gente vê que era de Lutero esse comentário. Tá? Pode acontecer algumas vezes de, no mesmo versículo, ter 2 teólogos trazendo comentário. Vou chegar aqui em Romanos, né? Então, Romanos, que é aquele livro muito soteriológico, né? Que abre espaço para muitos debates, principalmente com relação à soteriologia. Você vai encontrar aqui, por exemplo, citações de Calvino. Claro, vai encontrar muita coisa de Calvino, mas, por exemplo, em Romanos 9, que é aquela passagem tão polêmica, né? Romanos 8 também, olha só Romanos 8 que interessante, né? Passagens como esta que fizeram surgir a doutrina de que Deus predestina algumas pessoas de antemão para a salvação. Aí tem aqui Calvino, abordou o tema, olha só que interessante. Só que no final do comentário, Armínio também aparece aqui. Então traz os 2 pensamentos, tanto o pensamento calvinista como o pensamento arminiano. Isso é muito legal, tá? É uma Bíblia que não coloca Armínio fora dos reformadores. Pelo contrário, ela coloca o Armínio, Jacó Armínio, como um dos reformadores também. Olha só Romanos 9, que interessante. Traz aqui comentários ou análises, né? De todos eles também, ó. Tem aqui de Calvino, olha que interessante. E tem também de Armínio, olha só. Você pode estar pausando o vídeo para fazer a leitura, que eu também não vou parar aqui para ler, porque é muita coisa. E tem também Lutero, analisando Romanos 9, por exemplo. Romanos 8 e 9. E tem aqui Armínio de novo, ó. Olha só que interessante, né? Então, é uma Bíblia, teologicamente falando, que traz todo o pensamento reformado, seja para o lado arminiano, seja para o lado calvinista, enfim. Então, vai agregar muito aos seus estudos. A verdade é essa, tá? Então, a gente tem aqui um estudo, né? Igreja Reformada sempre reformada, Pastor Raul lá do Nascer de Novo. Tem aqui, olha só, estudos muito completos que você vai encontrar, respostas de Zwingli às acusações do papado. Tem muitos estudos aqui completaços, né? Junto ao texto bíblico, ao longo do texto bíblico. Isso é muito interessante.
olha só, tem aqui um resumão das Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. Olha só, quantidade de páginas trazendo esses estudos. São praticamente aqui mais de 10 páginas, né? Uma letra bem confortável. É um resumo das Institutas da Religião Cristã, do João Calvino, entre final de Atos, né? Chegando aqui a Romanos. Muito legal mesmo. Bom, e aí a gente vai caminhando, olha só, 1 Tessalonicenses também, bastante comentários. Com relação à escatologia também traz sempre comentários, olha só, menos Simons, né? E a ligação da soteriologia evangélica brasileira com a reforma protestante. Tem aqui outro estudo muito legal, 1 e 2 Timóteo. Então, no geral, é dessa forma que essa Bíblia apresenta. Vale a pena? Vale a pena demais. Você vai ter aqui todo o pensamento da reforma, ou pensamento ligado à reforma protestante, organizado nas notas de estudo ou em artigos, e além disso você tem um estudo, né, das variantes textuais junto ao texto bíblico. Claro que não é nada exaustivo, mas de extrema importância para você ter essa compreensão geral daquilo que a palavra de Deus apresenta. Tá bom? A palavra de Jesus aqui na cor vermelha também. Olha só a quantidade aqui de referências cruzadas. E no final de Apocalipse, a gente encerra o conteúdo dessa Bíblia, não tem nada mais. Ela basicamente tem isso de recurso. Tem aqui um marcador de página, né, trazendo um pouquinho aqui da King James 1611, veio junto com a Bíblia. Então, esse é o conteúdo da maravilhosa Bíblia de Estudo Reformadores, na tradução BKJ Fiel 1611. Vou deixar na descrição um link se você quiser adquirir. Vale muito a pena. Então, nesse review eu quis ser o mais assim exaustivo e completo possível para mostrar para vocês o conteúdo dessa maravilhosa obra. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.